Você que está nesse vídeo aqui ficou muito receoso ou receosa depois que o Banco Central liquidou uma dessas três instituições aqui, ou o Banco Master, ou o Banco Pleno, ou o Will Bank. Por quê? Porque você tinha um CDB dessas instituições. Então, o que nós vamos te apresentar nesse vídeo aqui? Vou te apresentar algumas opções de investimento que se encaixariam muito melhor na sua carteira do que CDBs do Banco Master, Pleno e Will Bank. E aí você deve estar pensando, ô Gui, mas isso serviria para mim antes de ter dado todo esse problema? Não. Por quê? Porque você vai conhecer opções de investimento melhores do que CDBs de bancos que você nunca ouviu falar. Ou seja, você vai colocar o seu dinheiro em opções mais seguras e olha só, que não vão deixar de ser rentáveis, tá certo? Então bora pro vídeo. Seguinte, eu vou te apresentar aqui algumas opções de investimento que vão cair muito melhor na sua carteira do que CDB do Banco Master, do Banco Pleno ou do Will Bank. Você teve problemas quando você colocou dinheiro aqui, só que eu vou te apresentar aqui algumas opções que vão cair muito melhor, ou seja, você vai estar investindo em crédito privado, só que em instituições ou opções mais sólidas, só que olha só que interessante, sem deixar de ser rentáveis, beleza? Antes de mais nada, eu queria ressaltar aqui que você faz parte de um dos dois grupos que investiu, ou em CDB do Banco Master, Pleno ou Will Bank. Que dois grupos são esses? Primeiro, você pode fazer parte do grupo inocente. O que é inocente? Inocente aqui não no sentido de que você não tenha culpa, tá? No sentido de que você investiu inocentemente, sem ter ciência do risco que você estava correndo, sem ter ciência de que o banco que você estava emprestando o seu dinheiro, ele não estava, de certo modo, cumprindo com algumas das obrigações legais que o Banco Central ele pede, né? Em termos de expansão, em termos de concessão de crédito, tá? Ou seja, você faz parte deste grupo aqui. E você olhou uma única coisa. Que coisa foi essa? Taxa de retorno, tá? Ou você, né, também faz parte desse grupo dos inocentes, mas de que maneira? Não foi você que chegou nessa conclusão, tá? Foi alguém que te assessorou, ou seja, você comprou esse CDB, né? Porque, poxa, algum assessor, alguma assessora te recomendou este investimento e você inocentemente, sem ter ciência do que era o banco, como é que eram as suas operações, quem eram os seus controladores, foi lá e confiou olhando uma única coisa como justificativa, o que? A taxa de retorno. Você, então, faz parte desse grupo de pessoas inocentes. Não no sentido de não ter culpa, no sentido de não ter ciência do que estava fazendo, tá? Ou dos riscos que você estava correndo. Ou você faz parte do grupo número 2. Que grupo é esse, Gui? O grupo das pessoas cientes. O que é esse grupo das pessoas cientes, Gui? Você estava ciente que um banco que pega dinheiro emprestado a 120%, 140% do CDI não tem condições de permanecer saudável por muito tempo. Então, você simplesmente não tem. Só que você, ciente disso, como é que você empresta dinheiro para um banco desse? Porque você tem ciência, tem conhecimento do quê? De que existe um tal de FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então você buscou o quê? Você buscou alta taxa de retorno, tá certo? Com risco relativamente baixo, porque você tinha ciência do que tinha o quê? O FGC, te garantindo aqui uma proteção, tá? E é claro, se você faz parte do grupo 1 ou do grupo 2, uma boa opção para você substituir esses CDBs de bancos pequenos, digamos assim, ou de bancos pouco conhecidos, não vão ser as mesmas coisas. Aqui você está atrás do quê? De segurança. Aqui você está atrás de um pouco mais de retorno do que o CDI, mas você está atrás principalmente de segurança. Você quer confiança. Você não quer mais cair no papo de assessor ou de assessora mal intencionado, mal intencionada, tá? Você quer que seu dinheiro fique lá numa instituição com credibilidade, tá certo? Que te traga um retorno legalzinho, sem correr grandes riscos. Agora, se você está no grupo 2, obviamente que não dá para ser a mesma opção. Por quê? Porque você não está atrás de segurança, nenhuma confiança aqui foi quebrada, você tinha ciência do que você estava fazendo. O que você está buscando aqui? Você está buscando alta taxa de rentabilidade sem que você corra risco desnecessário. Ou seja, tem uma instituição parruda, garantindo o retorno que você pode obter, né? Ou seja, é difícil de você não receber esse dinheiro de volta. Ou seja, precisam ser opções diferentes, tá? Então vamos começar. Se você foi uma das pessoas que investiu inocentemente nesses caras aqui, tá? Então o que a gente vai prezar se você foi uma dessas pessoas? Segurança, tá certo? Por que segurança? Porque
você foi induzido ou induzida, ou na sua cabeça você investindo em um CDB, o seu ganho ia ser linear. E ó, lá no vencimento você ia receber o seu dinheiro sem qualquer outro problema, não teria nenhuma intempérie aqui no meio do caminho. Isso daqui foi quebrado, você quer de volta a segurança, que só uma instituição financeira que já tem décadas de experiência, décadas de vida, com um crescimento sustentável, sem fazer nada muito arriscado, pode te garantir. Mas óbvio, você quer segurança? Ah, então eu vou investir no Tesouro Selic. Mas você não abre mão de ter o quê? Um pouquinho a mais de retorno. Você não quer ficar rico ou rica em um ano. Na verdade, você quer. Todos gostaríamos, tá? Só que você tem ciência de que isso não é possível sem abrir mão da segurança, tá certo? Então você quer um pouquinho mais de retorno, mas não ao ponto de abrir mão disso daqui, ó, de segurança, porque você faz parte do grupo 1 dos inocentes, tá certo? E outra coisa que você também não quer, assim, de maneira nenhuma, o que você não vai aceitar pelo jeito, né? Que é o quê? Oscilação, que a gente chama de volatilidade. O que é oscilação? O que é volatilidade, Gui? É o balanço de preços nos seus investimentos. Se você buscou um CDB, se você foi lá, buscou um assessor, a assessora te apresentou essa opção, uma das coisas que te interessou foi o quê? Foi o fato de que, ó, esse ativo ele ia subindo, e você entrava lá todos os dias, né, todos os meses, e cada vez que você olhava, nesses pontinhos brancos aqui, ó, o preço do negócio só subia. Olha que maravilha, você tem paura disso aqui, ó, uma hora tá aqui, outra hora tá aqui, outra hora tá aqui, você não consegue nem viver direito sabendo que seu dinheiro tá fazendo esses balanços, tá? Agora olha que interessante, o que então pode te trazer essas 3 características no mundo dos investimentos de hoje? E olha só que interessante, tá? A gestora do grupo, a Grão, ela utiliza de maneira direta ou indireta essas duas opções. Vou te explicar como assim de maneira direta ou indireta, beleza? Então a primeira opção é um fundo de investimento em crédito privado. Poxa, que fundo de investimento em crédito privado? O que é isso? Você vai colocar o seu dinheiro aqui e um gestor com uma equipe, né, super capacitada, vai escolher os melhores investimentos em crédito, os melhores CDBs, letras financeiras, de vários bancos, várias instituições que juntas vão te trazer um resultado bem interessante. Vão buscar superar o quê, ó? O CDI, que seria essa linha vermelha aqui. Gui, você vai falar qual que é esse fundo de crédito privado? Sim, por quê? Porque nós temos essa opção de fundo aqui no fundo de previdência da Grão, o Arca Grão, há bastante tempo. E ele entrega uma coisa muito interessante, que eu não coloquei aqui, mas que é ótimo você buscar em todos os seus investimentos. Que é o quê? Consistência. O que é consistência, Gui? Consistência é quando um investimento, no caso, nesse caso aqui, um fundo de investimento, consistentemente ele supera o seu índice de referência, que a gente chama de benchmark, ou seja, o que ele se propôs a entregar. Então não é ótimo? Quando você vai no nutricionista, ele fala o seguinte, olha, você com essa dieta aqui, se você seguir e fizer tudo que eu estou falando, você vai perder 2 quilos por mês. Então o benchmark do nutricionista é o quê? 2 quilos por mês. É o benchmark, é o índice de referência. Não é ótimo quando você perde 2,5 kg, 3, 2 quilos no próximo mês e assim sucessivamente? É ótimo, né? Então, o que esse nutricionista apresenta? O que o trabalho dele apresenta? Consistência. É o que a gente busca em opções de investimento. E é o que a gente enxerga nessa opção de fundo de investimento. De qual gestora? Da gestora ARX. E qual fundo, Gui? A ARX tem vários fundos. Tem uma família de fundos dele que chama ARX Denali, tá? Que esses caras aqui, ó, apresentam uma consistência muito grande em superar o quê? O principal índice de referência do mercado brasileiro, que é o CDI. De novo, sem que você abra a mão da segurança, você consegue, vou te mostrar isso, ter uma consistência legal em retorno e sem correr o quê? Sem ter tanta volatilidade, ou seja, sem ter tanto balanço de preço. Essa é uma das opções. Ah, Gui, duvido que isso seja verdade. Bom, vou te mostrar como um desses fundos que a gente tem no fundo da Arca Grão e vou te mostrar aqui a rentabilidade desse cara. Então, ó, vou te provar aqui, tá? Ó. Esse fundo, RX Denali Previdência, é um dos produtos que a gente tem lá no fundo da Arca Grão, tá? E olha isso daqui. Desde 2019, desde o início do fundo, a linha cinza é o acumulado do retorno do CDI. E a linha azul, que você percebe, ó, tem baixíssima volatilidade, balanço de preços, vem consistentemente entregando um resultado maior do que o CDI. Quanto maior que o CDI? Olha só que interessante. O fundo da RX, nesse período, entregou um retorno superior a 100%, enquanto o retorno do CDI foi de quanto? De 80%.
21%. O que eu estou falando aqui, ó? De 19% de diferença para o CDI. E olha só, de maneira muito diversificada, com várias opções de crédito lá, sem que você abra mão da liquidez, ou seja, do acesso ao seu dinheiro, tá certo? Por longo período de tempo, sem tanta volatilidade. Então, uma opção ótima para você que não abre mão daqueles 3 critérios, certo? Segurança, rentabilidade e baixa volatilidade. Pô, alguém mais fundo de crédito, eu não gosto. Na verdade, eu sei que tem gente que tem esses mantras na cabeça. Eu não gosto de fundo de investimento. Você deveria gostar do quê? Você deveria gostar de retorno, com baixo risco, sem que você precise abrir mão tanto assim da sua liquidez, certo? É isso que esse cara entrega, tá? Então, uma opção para você é essa. Poxa, Gui, mas eu não quero ficar escolhendo esses fundos de investimento e tudo mais. Tem algum jeito de vocês tomarem conta da minha grana para mim? Sim, tem como. Aí você pode clicar aqui embaixo, baixar o aplicativo da Grão e a gente vai investir o seu dinheiro para você. Pô, mas vocês estão fazendo bem esse serviço? Sim, estamos há 3 anos consecutivos sendo uma das melhores gestoras de previdência do país. E desde o início do fundo a gente, ó, não é que a gente supera o CDI, a gente fica muito na frente do CDI. Então se você não quer mais essa responsabilidade de você escolher os próprios investimentos, clica aqui embaixo, baixe o aplicativo da Grão, invista nos nossos fundos, que quem vai tomar essas decisões por você somos nós. Nós já fazemos isso, ó, com consistência há 3 anos, beleza? Mas tem gente que fala, não adianta, Gui, eu não gosto de fundo de investimento. Eu entendo, mesmo que você entende, você não gosta da opção de investir em fundos de crédito privado. Mesmo sabendo que grandes gestoras como a Grão fazem esse tipo de investimento e entregam um resultado excepcional para seus clientes. Beleza? Você entende isso? Ok. Então, pô, Gui, eu queria uma opção de CDB. O que é um CDB? CDB basicamente é um empréstimo que você está fazendo, só que você está fazendo um empréstimo para quem? Para o Tesouro Nacional? Para o governo brasileiro? Não, isso daí é no caso dos títulos públicos. Você está fazendo um empréstimo para quem? Para um banco, tá certo? Então quando você compra um CDB do Banco Master, você está emprestando dinheiro para o Banco Master. Você compra o CDB do Banco Pleno, você está emprestando dinheiro para o Banco Pleno. Quando você compra o CDB do Will Bank, emprestando dinheiro para o Will Bank. Então o que você tem que fazer quando você compra um Banco Master? É olhar só a taxa de retorno? Não, você precisa olhar para quem você está emprestando seu dinheiro, pô. Então quando seu cunhado, caloteiro, te pede dinheiro emprestado, você vai lá e empresta sem problema nenhum? Não, por quê? Porque você entende que o risco dele não te devolver essa grana é alto, certo? Então quando a gente vai investir em CDB, em títulos de renda fixa, é o mesmo princípio que a gente tem que utilizar. Qual que é a chance de eu não receber essa grana de volta? Quem é esse banco? Quem é o Banco Master? Quem são as pessoas por trás, tá? Então isso importa muito na hora de investir em CDB. Você está emprestando a sua grana para um banco, tá? E olha só, agora eu vou te falar uma opção de um banco que existe há décadas, tá certo? Que apresentou ao longo de todo esse tempo uma estratégia conservadora de crescimento, que tem basicamente a mesma família no controle há décadas, tá certo? E que eu, inclusive, em um determinado momento da minha trajetória profissional, visitei pessoalmente o controlador, tá? Então estou falando de um banco que teve uma estratégia de crescimento conservadora, um banco que está no mercado brasileiro há décadas, um banco que tem indicadores financeiros saudáveis, que divulga suas informações financeiras de modo correto, auditado, uma beleza para quem quer analisar a saúde financeira de um banco, tá? E que, olha só, apresenta uma saúde financeira legal, boa e boas opções de CDB para você, investidor ou investidora. Eu estou falando de que banco? Eu estou falando do Banco Daicoval. Não sei se você sabia, mas eu já trabalhei na gestão de fundos de investimento por quase 10 anos. Fazia gestão de fundo de renda fixa, de crédito privado, multimercado, tá certo? E um dos papéis que a gente mais gostava eram os papéis do Banco Daicoval. Eram excelentes opções. Hoje continuam sendo boas opções de investimento. E você, pessoa física, tem acesso aos papéis lá do Daicoval. Hoje, liquidez diária, um CDB do Banco Daicoval, que vence em 2 ou 3 anos, pagando 104% do CDI. Você tem a opção de investir em um pré-fixado, pagando 14% ao ano. Você tem a opção de investir em um IPCA+, pagando IPCA mais 9% ao ano, tá? E uma coisa que eu te digo aqui, sempre quando você for investir em CDBs, uma coisa que você tem que fazer é não verificar se essa taxa ela tá alta com relação a sempre o que o Daicoval ele emitiu. Não, você tem que comparar essas taxas com um título público de mesmo prazo.
e mesmo indexador. Por exemplo, quanto que um Tesouro Selic, que vence em 3 anos, paga? 100% do CDI, basicamente. Pô, esse cara aqui me paga 104% do CDI e ainda me dá liquidez diária. É uma boa opção? É uma boa opção. Poxa, um pré-fixado que vence em 3 anos me paga 14% ao ano. Quanto que me paga um título público de mesmo prazo? Me paga 12,80. Acabei de conferir aqui no site da Ambima. Ou seja, esse cara aqui, ó, te paga um prêmio de 1,20% ao ano acima de um título público. Importante lembrar, você abre mão de uma coisa aqui quando você investe no CDB, do que? Liquidez, tá certo? Só vai ter acesso a essa grana no vencimento, importante ressaltar. Poxa, o CDB IPCA mais 9 é uma boa taxa? Não sei, o que você precisa comparar com a taxa de um título público que é IPCA+, ou seja, um tesouro IPCA+, e que vence num prazo semelhante. Então, um tesouro IPCA+, que vence em 2 anos, tá me pagando IPCA mais 7,70, ou seja, um prêmio de 1,30% com relação ao título público de mesmo prazo e mesmo indexador. Então, para você, estava lá, fazia parte do grupo dos inocentes, apresentei aqui algumas opções de investimento que, na nossa visão, fazem muito mais sentido do que CDB de banco pequeno que você nunca ouviu falar, que não tem informações financeiras públicas de maneira padronizada e assim, que não tem todas as informações financeiras públicas e padronizadas, tá? Então eu te apresentei 2 opções aqui que juntam tudo que você preza, que é segurança, um retorno interessante, sem que você tenha grande volatilidade, tá bom? Mas para você que faz parte do grupo 2, ou seja, do grupo das pessoas que estavam cientes, a coisa é muito diferente. Por que é muito diferente? Porque você sabia do risco que você estava correndo. Você sabia que não é possível um banco pegando dinheiro emprestado, pagando uma taxa tão alta, ser saudável por muito tempo. E você não estava nem aí. Por que você não estava nem aí? Porque você sabia disso aqui, ó, desse cara do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Pois bem, depois desse susto, imagino que agora você esteja procurando outras opções sem que apresentem esse risco, né, de insolvência, né, de intervenção do Banco Central, beleza? Então eu vou te apresentar aqui algumas outras 2 opções. Então, para você, eu imagino que segurança não seja algo tão importante assim. É importante? É, porque você estava se ancorando no FGC. Mas você sabia que existia essa possibilidade de você ter que entrar lá no site do FGC, fazer o cadastro, esperar semanas e às vezes meses para receber o seu dinheiro de volta. Então, segurança é importante? É, mas o que importa mais do que a segurança, vou até colocar aqui na frente, é a possibilidade de você ter um retorno mais elevado, tá certo? E para isso, eu acho que 2 opções funcionam bem para você. E 2 opções que são o quê? Indexadas à inflação, beleza? Por que indexadas à inflação, Gui? Porque hoje, no Brasil, nós temos um nível de taxa, né, desses indexados à inflação, que está perto das máximas históricas. Perto do quê? IPCA mais 7%. Historicamente, quando você comprou esses títulos, seja de crédito privado, sejam títulos públicos, nesse nível de taxa aqui, nos próximos 3 anos, 5 anos, você teve boas taxas de retorno. Isso analisando o histórico do Brasil. Perfeito? Boa. Mas o Gui, o que pode me entregar, né, uma taxa melhor do que IPCA mais 7? Vou te colocar aqui uma opção. Fundos de infraestrutura. O que são esses fundos de infraestrutura, Gui? São fundos de investimento que você coloca o seu dinheiro e os gestores aqui, ó, as pessoas, os analistas capacitados, escolhem debêntures, tá certo? Ou seja, escolhem debêntures emitidos por empresas, tá? Para financiar grandes projetos de infraestrutura. E o que é interessante aqui, ó? Todo o ganho que você obtém com esses fundos de infraestrutura e todos os dividendos que esses caras pagam para você, eles são isentos do imposto de renda. E sabe o que é interessante? Existem alguns fundos de infraestrutura que pagam prêmios interessantes com relação aos títulos públicos hoje. Então, se o título público de prazo mais longo está pagando IPCA mais 7, tem bons fundos de infraestrutura super diversificados aqui, com várias opções, com taxas de IPCA mais 8, IPCA mais 8,5%. Então, para você que preza um pouco mais pela taxa de retorno, mas não quer abrir mão completamente da segurança, essa opção aqui pode ser uma boa para você.
Mas Gui, aqui eu estou abrindo mão da segurança. Não, por quê? No fundo de infraestrutura correto, você vai ter aqui uma opção bem diversificada. Ou seja, vão ter 50 e até 100 debêntures diferentes nesse fundo aqui. Então, se você tiver um problema com alguma debênture aqui, com uma ou duas das empresas que estão aqui dentro, às vezes você nem sente o impacto no preço desse fundo de infraestrutura, tá? Então, apesar de vocês ter crédito privado aqui, o que é importante eu ressaltar? Que em um bom fundo de infraestrutura você vai ter um risco bem diversificado, tá certo? Sem abrir mão da taxa de retorno que você pode conseguir. Poxa, Gui, mas não gosto de fundo de infraestrutura. De novo, não sei porque você não gostaria. É uma classe de investimentos relativamente nova no Brasil e que consistentemente vem entregando bons resultados para os seus investidores. Superior, sim, bons fundos de infraestrutura, né? Obviamente, você tem que fazer um investimento em um bom fundo de infraestrutura, superior ao seu respectivo benchmark, índice de referência. O que é isso? Lembra lá do nutricionista, tá? Então, você tem que superá-lo. E bons fundos de infraestrutura vêm conseguindo fazer isso com consistência. Olha que doideira. Ah, Gui, não gosto de fundos de infraestrutura. Entendi tudo que você falou. Então, a única opção que lhe falta, que lhe resta, meu amigo ou minha amiga, é a opção de título público. Tá? Poxa, Gui, mas aí título público eu vou ter muita oscilação de preço, não vou? Você vai. Mas qual que é o problema? Quando você estava lá no CDB do Banco Master, parecia que o preço desse ativo não estava oscilando. Por quê? Porque a sua corretora não mostrava essa oscilação, mas sim, ela existia. Então, enquanto o preço do seu título, seu CDB, que era pré-fixado, que tem risco de crédito, né, da instituição ir pro buraco, estava lá balançando, isso não aparecia para você, aparecia um preço fictício, que estava aqui, ó, sendo marcado nesse pontilhado. Então, sim, o preço do seu CDB pré-fixado, indexado à inflação, ainda mais se ele for longo, ele está oscilando. A única coisa que acontece é que essa oscilação de preço não aparece para você. Na sua corretora, você só vai ver isso daqui, ó, essa linha pontilhada, que é fictícia. O valor real desse seu CDB só aparece em dois momentos. Ou na hora que você quer resgatá-lo antecipadamente, ou na hora do vencimento, tá certo? No meio do caminho, o que você está enxergando? Você está enxergando essa linha pontilhada aqui, tá? Então, por mais que você não goste, é importante você saber. Quando você investe no CDB pré-fixado indexado à inflação, é isso que está acontecendo. O preço do seu ativo pode estar oscilando, quanto mais longo ele for, mais ele oscila, mas o que você está enxergando essa linha pontilhada aqui, tá bom? Ah, Gui, mas eu quero viver na ilusão. Então viva na ilusão, tá? Agora, se você não quer viver na ilusão, você quer uma boa opção, sem abrir mão da segurança, e ok, eu estava correndo um risco de volatilidade, vou correr aqui também em busca de um retorno um pouco maior, opções de títulos públicos em ativos IPCA de prazo um pouco mais longo podem fazer sentido na sua carteira de investimentos. Você que investiu no Banco Master, ciente do risco que você estava correndo, porque você queria um retorno um pouco maior. Se você faz parte do grupo 1, do grupo que preza pela segurança, pelo mínimo possível da volatilidade, talvez isso aqui não se encaixe para substituir aquelas opções que você estava considerando para CDB. Beleza? Ou seja, toma mais cuidado com seu dinheiro. É difícil de ganhar, mas você percebeu nesses mais de 1, 2, 3 casos que é muito rápido você perder. Então toma bastante cuidado com o seu dinheiro.